aula tá curta hoje. Bom, então vamos lá, fechar os nossos olhos, nos conectarmos, nos unirmos em sintonia. As nossas vibrações continuam para o Rio Grande do Sul. Peço a todos vocês que se conectem com aquela realidade. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui reunidos mais uma vez, finalizando praticamente o curso do Básico 1, sempre agradecidos pelas oportunidades que temos, agradecidos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo teto que nos protege, pela comida que nos alimenta. Pequenas coisas que para tantos falta. Que as nossas orações e vibrações se encaminhem todas para o Rio Grande do Sul, para a aflição que as pessoas ainda estão sentindo, a desesperança. Que o Senhor possa colocar no coração de cada um deles, Pai, a fé que fortaleça e os novos caminhos a serem percorridos. Que todos consigam superar esse grande momento de dificuldade, sem perder a hombridade, o respeito, o amor à família, ao próximo. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje a gente vai seguir com as biografias. Nós vimos a do Chico na aula passada, e hoje nós vamos ver do Emmanuel. E esse rostinho aí que vocês estão vendo, aí a gente vai ver durante a biografia, é uma das encarnações de Emmanuel, como ele foi descrito, e foi, como a gente fala, né, não é bem uma psicografia, porque é um desenho, mas através dessa descrição, que também foi uma das vidas, né, das encarnações de Emmanuel. E aí, por que do Emmanuel, né? Porque ele foi, durante muito tempo, o mentor do Chico, em muitos trabalhos que o Chico Xavier realizou. E aí nós vamos ver hoje que essa ligação deles já é de milênios, e que é interessante quando dois espíritos, ou mais, enfim, né, mas aqui no caso eles dois, eles se unem para uma determinada missão, uma missão de vida, né, uma missão de vidas, na verdade, né, da sua vida espiritual, do desenvolvimento da sua vida. Então, como um sempre esteve próximo do outro, desde os tempos de Capela, a gente também vai falar um pouquinho disso, mas só para lembrar quem não leu o livro Exilados de Capela, parte da população terrena, ela é oriunda, né, não é um planeta, é um sistema, uma estrela, igual o sistema solar, nós chamamos de Sol, e lá eles chamam de Capela, esse grande astro-rei, que seria uma estrela que em volta de Capela circundam vários planetas, assim como o nosso sistema solar, né, fica numa outra galáxia,
bem distante daqui, para a gente entender até como é a grandiosidade do universo, né? Que a gente acaba se acostumando a tudo aqui ao nosso redorzinho, né? E como às vezes a gente não se percebe nesse universo tão vasto, tão grande, tá bom? Então hoje vai ser a biografia do Emmanuel. Pode passar, Wagner, por favor. Boa noite, Janaína, tudo bem? Acabamos de começar, tá? Então, Emmanuel é o nome dado pelo médium, né, não é o médium, pelo médium brasileiro Chico Xavier, ao espírito a que atribui a autoria de boa parte das suas obras psicografadas. Esse espírito era apontado por Chico como seu orientador espiritual. Então, além do Emmanuel ajudá-los na psicografia, ele também era o seu orientador, então como seu mentor mesmo. Aí vocês estão vendo uma outra imagem do Emmanuel, que até aqui é a mais comum, a mais vista, que a gente vê nos livros, na internet, né, como se fosse essa fotinho pela qual, aí essa imagem pela qual ele se apresenta. E aí fala também que tem um livro homônimo de Chico Xavier, que leva a assinatura de Emmanuel, publicado em 1938. Então, Emmanuel, ele esteve junto ao Chico Xavier por praticamente todo o momento do despertar espiritual do Chico. Não que ele não já estivesse antes, mas talvez o Chico ainda não tivesse pronto para receber toda essa missão grandiosa que ele foi submetido, orientado, enfim, participado, né? E o Emmanuel sempre por trás dele. Então, por isso a importância da gente falar desse grande mentor, e que o Chico provavelmente só conseguiu executar tudo o que estava planejado devido a essa mentoria também do Emmanuel, que o estava acompanhando por todo esse percurso, tá bom? Pode passar. Aí a história, né? Como que um encontrou o outro nessa encarnação? Então, a história contada por Chico, né, ele fala assim: no dia 10 de julho de 1927, na fazenda da senhora Carmen Pena Perácio, que orientou os primeiros contatos de Chico Xavier com o serviço mediúnico, enquanto rezavam, Carmen ouviu uma voz de um espírito que se identificou como Emmanuel, amigo espiritual do Chico, onde logo após o viu como um jovem imponente com vestes sacerdotais e aura brilhante. No ano de 1931, ocorreu o primeiro contato de ambos, no momento em que Chico estava à sombra de uma árvore, à beira de uma represa, enquanto orava. Nesta hora, viu uma cruz luminosa, percebendo a figura de um senhor que vestia uma túnica sacerdotal. Então, você vê, em 27, ele teve a primeira, entre aspas, aparição para essa Carmen, que era uma médium que o estava orientando e introduzindo o Chico no espiritismo, e aí a gente vê que foram 4 anos depois que realmente esse primeiro contato se estabeleceu. Ocorreu então o famoso diálogo entre Chico e Emmanuel. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? O Emmanuel, né, falou. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. O senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. E qual o primeiro ponto? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Temos algo a realizar. 30 livros para começar. Então, essa passagem, ela sempre fica muito forte, né? Eu acho que vocês já devem ter escutado que o Emmanuel fala: o que eu preciso? Disciplina, disciplina e disciplina. E nós vemos na nossa vida diária, né, no nosso dia a dia, o quanto é difícil a gente manter a disciplina para várias coisas. Então, manter a disciplina alimentar, manter uma disciplina de sono, manter uma disciplina de você regular ou de você se autorregular no sentido de
não cair nas armadilhas do nosso próprio ego, então não tenho a disciplina suficiente para isso. E o quanto essa falta de disciplina, nossa, seres humanos encarnados, é o que nos leva muitas vezes ao não progresso, que nos leva a contrair débitos, por essa nossa falta de disciplina em relação a tudo. Então agora vocês conseguem imaginar o quanto, para a grandiosidade da obra do Chico, ele teve que desenvolver essa disciplina. O quanto ele teve que ser disciplinado para que ele conseguisse cumprir a tudo que estava prescrito aí no seu planejamento, na sua missão, tá bom? Quem quiser ir falando pode falar, tá bom? A obra mediúnica atribuída a Emmanuel é composta de dezenas de livros, muitos deles traduzidos para diversos idiomas. São romances históricos, livros de aconselhamento espiritual, obras de exegese bíblica, entre os quais O Caminho da Luz, Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Renúncia, Ave Cristo, Vida e Sexo e O Consolador. Então esses são alguns que foram uma obra mediúnica ditada, entre aspas, por Emmanuel. A gente sabe que tem outras obras do Chico que foram já por André Luiz, né? Então desde o começo, Nosso Lar, Os Mensageiros, Os Missionários. Então o Chico, ele teve ao longo da trajetória dele alguns mentores que trabalharam com ele mais diretamente na publicação desses livros, na psicografia desses livros. O seu nome popularizou-se no Brasil pela psicografia do médium espírita, que assim descreveu um dos primeiros contatos entre ambos em 1931, enquanto psicografava Parnaso de Além Túmulo, a sua primeira obra mediúnica. Então, nessa obra que ele relatou aquele diálogo que eu li agora há pouco e segue agora. Vi-lhe os traços fisionômicos de um homem idoso, sentindo minha alma envolvida na suavidade da sua presença. Mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Então isso, Chico, ele narrou em alguns momentos que ele viu Emmanuel, mas com esses reflexos saindo como se fosse por trás dele, em uma forma de uma cruz. Acho que era tanta luminosidade, né? Tanta luz dentro dele. Ao ser questionado sobre a sua identidade, o espírito teria respondido: descansa, quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espírita. Tenho seguido sempre os teus passos, e só hoje me vês, na tua existência de agora, mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida, e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. E aqui ele falou dos séculos, mas são dos milênios. Eles já estão juntos há pelo menos por volta de 9.000 anos, que é o que se tem notícia, porque isso em Capela foi em torno de 7.000 anos antes de Cristo. Então, agora já passaram mais 2.000 anos, você imagina o quanto eles vêm juntos nesse caminhar. Pode passar, Wagner. Em entrevista, Chico Xavier disse certa vez: Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. No seu livro de Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares assim definiu Emmanuel: a ele, alma de escola, ao seu espírito de organizador, de autêntico chefe espiritual, devemos a beleza, a luz, a pureza ortodoxa da prodigiosa produção mediúnica, do fidelíssimo Chico Xavier, em que tem cooperado centenas de obreiros espirituais. Pode passar, Wagner. Eu acho que é importante a gente sempre pensar, e eu acho que isso é um acalanto para a gente, que quando a gente olha a história desses grandes missionários hoje, e que a gente começa a ver
algumas das suas vidas passadas, ou entender algumas de suas encarnações passadas, a gente entende o quanto são milênios de anos para se conseguir. Então, é para assim, é para a gente entender que o tempo na Terra, ele é muito diferente do tempo no universo, do tempo na espiritualidade. O tempo na Terra, ele é construído em torno de um planeta que gira em torno de si mesmo, que a cada volta é um dia e a cada volta no Sol é um ano. Mas esse tempo, ele poderia ser registrado de uma outra forma. O tempo como nós conhecemos, ele é uma invenção humana. Ele é muito diferente desse tempo espiritual. Então, quando a gente fala que eles estão juntos aí há 9.000 anos ou 7.000 anos que seja, para nós a gente fala, nossa, 7.000 anos. Mas para o universo isso não é nada, né? Isso é um segundo. Quando a gente recebe, às vezes, psicografias, ou recebe também na mesa mediúnica, espíritos que estão presos naquela situação há séculos, e aí você fala, nossa, mas isso já aconteceu há mais de 1.000 anos atrás, né? Só que para o espírito a sensação é de que foi ontem que aconteceu. Então, eu acho bacana, assim, a gente pensando, e isso acho que traz um pouco de auto-perdão, de entender que a gente está caminhando. Aí, voltando logo para o comecinho, tem relatos de vários amigos próximos de Chico e grandes médiums também, que estudaram, historiadores, né, que escreveram lá sobre Capela, que o Chico, o Emmanuel, Bezerra de Menezes, eles estavam diretamente ligados à explosão da bomba nuclear lá em Capela, que destruiu grande parte, não Capela, é Cocheiro, né? Que destruiu grande parte daquele sistema. Então a gente imagina que eles já tiveram situações em que eles estavam ainda em constante evolução. E que depois disso, eles realmente resolveram se dedicar ao caminho do bem, percebendo o grande erro que haviam cometido. Eles eram chefes de nações. Então, imagina os Estados Unidos, Rússia e Japão, era mais ou menos isso, quando decidiram trocarem essas bombas nucleares. Isso é só uma parte. Então, o retrato de Emmanuel. Emmanuel, espírito, em pintura de Delpino Filho, a pedido de Chico Xavier, na década de 40. Chico Xavier informou que o espírito não posou para o pintor. Na verdade, o artista foi auxiliado por um pintor desencarnado que era amigo de Emmanuel. O médium afirmou que o retrato produzido é fiel ao benfeitor, quando na personalidade do senador romano Públio Lentulus Cornelius, que a gente vai ver uma dessas encarnações dele. O único detalhe que poderia ser corrigido no retrato se refere aos lábios, que são na realidade mais estreitos e masculinos. A pintura original se encontra na sede do Grupo Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, numa sala de preces, feita no quarto onde Chico nasceu em 1910. Então aqui é uma das faces, né, vamos falar assim, do Emmanuel, que difere um pouquinho. E nessa época era quando ele estava encarnado como um senador romano, que é do livro que a gente também vai se aprofundar um pouquinho, falar um pouquinho mais daqui a pouco, que é do livro Há 2.000 anos atrás, tá? Análise computacional. Ixi, acho que isso. A obra atribuída a Emmanuel foi analisada por uma técnica de aprendizado de máquina chamada Deep Learning. Então, colocaram para ver se aquela imagem e aquela obra realmente poderia ser fidedigna, verdadeira. A mesma técnica já foi usada para recriar textos de Shakespeare. No caso do Chico Xavier, o estudo selecionou 3 dos principais autores atribuídos pelo médium: Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos, conseguindo discriminar esses autores com uma precisão considerável, de um erro apenas de 5% para Emmanuel. Ou seja, esse programa, ele conseguia verificar pelo padrão
função da forma como era escrita, se aquela obra seria atribuída a André Luiz, a Emmanuel ou a Humberto de Campos. Então, com essa técnica do uso das palavras, da forma de se colocar, eles conseguiam confirmar que determinado livro era realmente de André Luiz, determinado livro realmente foi psicografado por Humberto de Campos ou por Emmanuel, tá bom? A inteligência artificial de hoje em dia, né, com certeza vai ter mais precisão ainda nesses dados, né? Sim, com certeza. Aí as encarnações. Entre as supostas encarnações de Emmanuel, então supostas, a gente tem que sempre lembrar que é o que é nos mostrado por meio de outros médiuns, por meio de outros livros ou de visões, enfim. Então, entre as supostas encarnações de Emmanuel conhecidas do público, estão as seguintes, todas relacionadas na obra Deus Conosco. A primeira encarnação de Emmanuel conhecida na Terra foi no século 9 a.C. Seu nome era Simas, grão sacerdote do templo de Amon-Ra, na antiga cidade egípcia de Tebas. Então, a gente tem que lembrar que é na época das grandes civilizações, 9 séculos, então 900 anos antes de Cristo, aproximadamente, né, que eles já seriam um sacerdote. Então, os sacerdotes gregos, eles tinham um poder muito grande, né, junto ao não é imperador, como que fala? Esqueci, me fugiu a palavra. Mas como se fosse o grande imperador, né, da época lá egípcia. Foi reitor da escola de Tamis e pai da futura rainha Samuramate, que é Semiramis, do império da Síria, da Babilônia, do Sumer e do Acade. A sua história se encontra no livro Semiramis, a rainha da Síria, da Babilônia e do Sumer, por Camilo Rodrigues Alves. Então, daquela época já tinham revelações, já tinham registros da encarnação de Emmanuel. Se alguém leu algum livro desses, vai falando, tá bom? Para enriquecer a aula. Pode passar. A segunda reencarnação se refere ao cônsul romano, Publius Lentulus Cornelius Sura, contemporâneo de Júlio César, não é ainda aquele outro, bem como amigo de Sula e Cícero, condenado à morte no ano de 63 a.C. Então aqui, diz que o Emmanuel, ele encarnou 2 vezes seguidas, né, como um romano, por isso até a face, os traços dele e as vestes, muitas vezes lembram essa parte do Império Romano. Então, nessa segunda encarnação, ele era como se fosse um cônsul, que veio logo após Júlio César, tá? Pode passar. Já a terceira, ele também vem como Publius Lentulus Cornelius, um senador romano e bisneto daquele outro. Então ele nasce, olha só que louco isso, né? Porque numa encarnação, ele foi o bisavô dele 2, 3 encarnações aí depois. Então ele mesmo, né, ele foi bisavô dele mesmo. Não é estranho isso? Então, do anterior Publius Lentulus Cornelius Sura viveu na época de Cristo, de acordo com as declarações do médium mineiro. Ele educou o pai dele e foi filho do pai dele. Ele educou o pai dele e foi filho do... Não, bisneto. Do pai, do filho, do neto e do bisneto. Pulou 3 gerações. Ah, tá. Né? De 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 39, Emmanuel transmitiu ao médium as suas impressões, revelando-nos o orgulhoso patrício romano Publius Lentulus Cornelius no romance Há 2000 anos, que é esse que eu falei. Públio lutou pela sua Roma, não admitindo a corrupção e demonstrando integridade de caráter. Sofreu ao mesmo tempo, durante anos, a suspeita de ter sido traído pela esposa que entanto amava, Lívia.
teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Jesus, mas entre a opção de ser servo de Jesus ou servo do mundo, optou pela última. Desencarnou na cidade de Pompeia no ano de 79 da nossa era, vitimado pelas cinzas do Vesúvio, cego e já voltado aos princípios de Jesus. Aqui, durante o livro, quando a gente já falou desse livro, eu acho que é um livro maravilhoso para a gente entender toda essa passagem de Jesus, né, na Terra, mas ele, como aqui falou, que ele tinha uma integridade de caráter muito grande, o Publius, é isso mesmo. Ele tinha um caráter, assim, que ele era muito correto, e ele, como um senador romano, ele devia todo o seu trabalho, toda a sua devoção a Roma. Então, mesmo que ele acreditasse em Jesus, que ele se conternasse, porque em muitos momentos ele fala, mas ele é um homem do bem, ele não faz nada para ninguém. Ao mesmo tempo, ele tinha que tomar as decisões enquanto um senador romano. Por isso que fala que ele pôde optar de largar tudo e seguir Jesus, ser um servo de Jesus, ou ele permanecer um servo do mundo, que seria ele representando Roma. E por ele ter vivido isso a vida inteira, ele seguiu o caráter dele, a qual ele jurou dedicação por esse império, tá? Então, só para vocês terem, assim, uma ideia do quanto também a gente vai vendo ao longo das encarnações do Emmanuel, que cada uma delas, ele teve uma prova muito grande. E se quem lê esse livro, o Wagner já leu também, gente, a gente fica pensando como pode piorar a história, né? Que a gente fala, não, pior que isso não fica, e fica. Não, pior que isso não vai acontecer, acontece. Então ele foi passando por provas ao longo da vida dele, não só ele, mas a Lívia também, o filho deles, quer dizer, é toda uma trama que a gente fala assim, nossa, né, será que tudo isso realmente aconteceu de verdade? E ele acabou desencarnando pelas cinzas do Vesúvio, que são registros históricos que tem até hoje. Então, que Pompeia realmente foi cimentada, né, pelas cinzas do Vesúvio. Então, aí tem até a imagem que os corpos estão lá até hoje, na posição quando o Vesúvio realmente aí estourou, entrou em erupção, tá? Aí agora acho que o Wagner continua, mas eu acho que mais para frente volta a falar dele, né? Então, tem a radionovela, né, de todos esses livros aí que a gente está vendo na sequência, dessas encarnações, né, do Emmanuel. É uma das, não sei se eu posso afirmar isso, mas é uma das encarnações, espíritos que tem mais conteúdos, né, livros e conteúdos registrados em tantos detalhes, assim, acho que do nosso conhecimento, talvez, né, uma sequência assim muito grande. Então, o Chico trabalhou bastante, né, nesse monte de livro aí para contar a história da vida dele, né? E aí, esses 50 anos depois, seria a sequência já o nome diz, né? 50 anos após o desencarne ali do Emmanuel, do Publius, naquele dilúvio lá de Pompeia. E aí, 50 anos depois, ele encarna e aí vem esse livro, né? Que ele se refere, né, ao escravo Nestório. Na obra 50 anos depois, o personagem nasce em Éfaso no ano de 131 com o nome de Nestório. Ele morreu lá com 80, mais ou menos 80 anos, né? Ali, aí 50 anos depois seria esse 131 aí. Aí 81, né? Acho que se você for ver realmente os registros históricos falam que Pompeia foi nessa época aí de 80, cientificamente falando, né? Na pós-Cristo que teve o dilúvio. De origem. O dilúvio não. O dilúvio não. A erupção. A erupção.
Tô falando de dilúvio, mas é erupção, tá, gente? Desculpa. De origem judaica, é escravizado por romanos que conduzem ao país de sua anterior existência. Nos seus 45 anos presumíveis, mostra em seu porte um orgulho silencioso e inconformado. Apartada do filho, que também fora escravizado, volta a encontrá-lo durante uma pregação nas catacumbas, onde tinha a responsabilidade da palavra. É cristão desde a infância, é preso e, por manter-se fiel a Jesus, é condenado à morte. Com os demais, ante o martírio, canta de olhos postos no céu e no mundo espiritual, é recebido pelo seu amor de outrora, a Lívia, que foi a do livro anterior, né, 2000 anos atrás. E esse 50 anos depois, a encarnação dele é aquela do que a gente conhece, do Emmanuel, né? Quando a gente. Deixa eu ver se foi aqui que apareceu. Essa imagem aqui, né? Que a gente tá vendo aqui embaixo, pequenininha. Essa é do Emmanuel escravo. E a gente sabe que os espíritos gostam de se apresentar pela encarnação que ele mais teve evolução, ou aquela encarnação que ele virou a chave. E nesses 50 anos depois foi quando realmente, lá no anterior, realmente ele deu uma melhorada, tudo. Mas essa virada de chave, assim, boa, foi nesses 50 anos depois, que ele realmente foi condenado à morte por ser fiel a Jesus. Antes ele era um anti-Jesus, ele não gostava, não queria papo com ele direito, e aí nessa ele poderia negar Jesus e continuar vivo, ele escolheu falar que segue a Jesus, sabendo que iria morrer por falar isso, né? Então foi uma prova muito dura, muito difícil, e ele conseguiu se superar, e aí por consequência de tudo isso, ele reencontrou esse espírito, né, que é a Lívia, que foi a mulher do livro anterior, que era uma mulher magnífica, assim, que a gente que acompanha o livro vê como que ela é um espírito evoluído, né, pronto ali para poder orientar as pessoas e tal. E aí é bem legal, enfim. Aí esse livro ele já é um escravo, tá? Você vê, ele foi rei, foi um monte de coisa ali, foi é, senador, tudo, só cargos bons, e nessa ele já vem como escravo já, e é nessa que ele realmente aprende bastante coisa. Sim, porque ele antes escravizava, né? É, Ele contraiu muitos débitos nas encarnações anteriores pelo cargo que ele ocupava, né? Mas que não o eximiu de nada. E nessa encarnação ele vem para sentir, né? No oposto que é ser escravizado, né? E isso aí, gente, tá tudo radiolizado, tá? Nos radionovela. Tem trilha sonora, tudo, vários atores, é bem legal. No futuro vai virar uma série, pode ter certeza, que é muito bom. Aí a quinta se refere a Basílio Romano. E o que eu acho mais legal disso é que isso aconteceu de verdade, né? Não é uma ficção científica, né? Então você fica viajando, fala, poxa, não acredito que isso aconteceu na história da humanidade, né? Então é muito legal. A quinta se refere a Basílio Romano, filho de escravos gregos, que nasceu em Chipre como liberto no ano de 233. Esse já é uma sequência da encarnação dele, casou-se com a Então, escrava. 100 anos depois, né? Casou-se. 100 anos depois do que ele nasceu, acho que na última, não é? É que antes ele foi na 130, né? Cadê? 130. Então, Aqui é 230. 100 anos Né? depois. 102 anos. Aí ele, posteriormente, adotou para si uma criança abandonada numa cesta que mais tarde recebeu o nome de Lívia. Há uma hipótese de que essa teria sido uma das reencarnações do Chico, de acordo com as informações de Arnaldo Rocha, amigo de longa data de Chico, que afirma que o médium lhe deu esta informação. E você vê, né, que ele deu o nome de Lívia. Aí o nome que a gente dá para os nossos filhos aí pode ter essa, né, que vem na nossa cabeça esse desejo de dar um nome para um filho, pode
ter ligação com vidas passadas também, né? Vivendo com ela até o fim de seus dias, onde fora torturado e morto, mais detalhes são revelados no livro de Cristo pela psicografia do Chico. E essa filha dele pode, como diz aí, pode ser o próprio Chico que nasceu filha dele. E aí a gente vai ver que eles têm essas interações durante muitos anos, né? Ou eles encarnam junto, ou ele é mentor, né, instrutor um do outro. Cada, cada época, eles sempre mantêm essa ligação. Aí depois, que também tem na radionovela, se refere a São Remígio, bispo de Reims, nasceu de 437 em Laon, de família nobre e religiosa, considerado o maior orador sacro dos índios dos francos pela sua especialidade em retórica, considerado também o apóstolo dos pagões nas Gálias, era conhecido pela sua pureza do espírito, bem como pelo próprio profundo amor a Deus e ao próximo. Desencarnou em 533, 96 anos. Então a gente observa aí que conforme o espírito vai melhorando, vai evoluindo, vão colocando provas grandes para ele trazer para a própria humanidade, né? É como se fossem aqueles filhos um pouco maiorzinhos que dá para cuidar dos bebezinhos, né? Então, conforme vai amadurecendo o espírito, eles vão colocando ele em missões maiores, com cargos maiores, para poder orientar os pequeninos que estão aprendendo, né? Aí a sétima se refere ao padre Manuel de Nóbrega, de acordo com Chico, e em participação no programa Pinga Fogo, e Chita Tupi, em 1971. O deputado Freitas Nobre teria declarado na noite de 27 de julho de 71 um programa na mesma rede de televisão que, ao escrever um livro sobre o padre José de Anchieta, teve a oportunidade de encontrar e fotografar uma assinatura de Manuel de Nóbrega como Emmanuel. De acordo com seu entendimento inicial, se deveria à abreviatura de Hermano, o que ainda, de acordo com seu entendimento, autorizaria a que o nome fosse grafado Emmanuel, um M apenas e pronunciado com acentuação oxítona. Então, ali teve esse relato aí de que da assinatura que era, na verdade, do Emmanuel nesse livro aí do Chico, né? O padre Manuel de Nóbrega, Padre Manuel de Nóbrega, que tem uma rodovia com esse nome aí muito importante ali em Peruíbe, né? E ele foi muito importante aí na catequização dos índios e no desenvolvimento aqui na fundação do país. Se a gente for observar cada um desses nomes, a gente vai enxergar várias importâncias aí para cada um dessas personalidades, né? Que é o próprio Emmanuel, de novo, né? A oitava se refere ao padre Damiano, nascido em 613 na Espanha, residiu ali a Vila Castella Velha, onde oficiou a igreja de São Vicente. Desencarnou em idade avançada no presbitério em São Jacques de Passo Alto, no burgo de São Marcelo, em Paris. Alguns detalhes dessa encarnação constam no livro Renúncia, pela psicografia do Chico, né? Esse também tem radionovela chamada Renúncia, desse padre aí que morreu em Paris. Aí a nona E foi o que eu coloquei lá no grupo, hein? né? Aí se refere a Jean-Jacques Turville, nascido no século XVIII na França, foi educador da nobreza e prelado católico romano no período anterior da Revolução Francesa, vivendo no norte da França. Fugiu à ferocidade revolucionária indo do país para a Espanha, onde viveu até a morte. O 10º se refere ao padre Amaro, um humilde sacerdote católico que viveu os séculos 19 e 20, viveu no estado brasileiro do Pará. Posteriormente foi ao Rio de Janeiro, onde se dedicou à pregação do Evangelho de Jesus, tendo inclusive tido contato com Bezerra de Menezes. Há uma mensagem psicografada por Chico intitulada Sacerdote Católico que Fui, na qual Emmanuel descreve com detalhes o processo de sua desencarnação nessa existência. Também tem escrito pelo Emmanuel detalhes aí dessa encarnação do Emmanuel. A carta de Publius Lentulus Cornelius foi encontrada, né, uma carta do senador,
nos arquivos de Duque de Cesadini, na cidade de Roma. Isso já é científico, né? Não é espírita. Enviada pelo senador em Jerusalém na época de Jesus, que havia sido endereçada ao imperador romano Tibério. Era uma descrição física e moral de Jesus feita pelo senador. A carta é a seguinte. Então temos registros científicos também de pessoas falando sobre esse Jesus e do próprio Emmanuel, do Públio Lentulus falando dele. E aí, se a gente for naquele livro lá, 2000 anos atrás, que o Públio Lentulus, Emmanuel, se encontra com Jesus, tem uma descrição também ali na psicografia do relato de como foi esse momento. É muito legal para a gente observar um outro ponto de vista de uma pessoa que viu Jesus, conversou com ele, fora da Bíblia, né, fora de outros livros, e é muito bonito a gente ter esse relato, né? Aí ele escrevendo aqui, né? Sabendo que desejais conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem a qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado e profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tem estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouve coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo, né? Tem os cabelos da cor amêndoa, bem maduras, são destendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em um uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos. São muito longas, mas separadas pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, e que surpreende é que resplandece no seu rosto com os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e alegre com gravidade. Diz que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que ele é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por essas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado, escreveste, dai-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo assim, porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Diz que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios de saúde. Porém, a tua obediência, estou prontíssimo, aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Públio Lentulus, legado Tibério de Judéia, de zona sétima, luna secunda. Então, você vê que ele descreve aqui, mandando para o César um comentário sobre essa descrição detalhada de quem é Jesus, o que ele pratica, e a gente tenta observar, né, assim, como que ele não tem rugas, não tem feridas, não tem machucados, ele não tem doenças, né, por exemplo, câncer, e
não tem rugas, por quê também, né? Porque ele é uma evolução espiritual. Dizem que quando Jesus encarnou aqui, foi só uma parte do perispírito ali que estava encarnado, porque o corpo físico não suportava a energia tão poderosa que ele tinha no espírito para poder estar aqui entre a gente. E provavelmente não, com certeza ele era imune a doenças, né? Porque a gente sabe que as doenças vêm do nosso pensamento, vêm da nossa questão moral, vêm das nossas provas, e Jesus não tinha nada disso, né? Então ele era um ser ali perfeito ali entre a gente. E aí a gente tenta, né, buscar esses detalhes aí, o olho dele brilha, as pessoas tremem, admiram, ficam com medo, sei lá, porque ele era um ser extraterrestre andando entre a gente aqui no sentido muito além até da nossa própria compreensão e até a descrição dele ali, ele não conseguiu descrever tão, né, de uma forma tão direta, porque é realmente algo fora do padrão, né? E é interessante que ele descreve também a Maria, né, a mãe de Jesus, como uma mulher bela, uma mulher, né, forte, e que pouco se fala do físico da Maria, né, se fala mais da parte moral. Pode falar, Gilvan? Só queria complementar, e nessa época, quando Jesus viveu, as pessoas morriam muito cedo, né? E morriam muito cedo por muitas doenças, né? E era um povo muito maltratado, né? As pessoas com 20 anos já tinham ruga, né? Normal, porque era um sol escaldante, né? O deserto, né? Ali a região onde aconteceu tudo era muito sofrida, era muito extremo, né? Climaticamente. Uhum. Então, Jesus chegou a uma certa idade que é de realmente não se acreditar em como existia um homem daquele jeito, né? E que não usava nada na cabeça e nem nos pés, porque eles usavam aqueles turbantes até para proteger a cabeça e também ele andava aqueles quilômetros e quilômetros de distância descalço na areia seca, quente, pedregosa, né? Você pega hoje em dia uma pessoa que trabalha na roça para você ver, né? Um rapaz de 30 anos trabalhando na roça a vida inteira, ele fica todo cheio de ruga, cheio descuidado mesmo, né? O cabelo todo queimado, tudo por causa do trabalho na roça, que é muito pesado e tudo. Então, imagine lá, né? Naquela época, pior ainda, Muitos né? eram escravos, né? Carregavam pedras o dia todo. É verdade. Aí aqui nova encarnação de Emmanuel no século XX. De acordo com informações do próprio Chico, ao fim do século XX, Emmanuel reencarnou em uma cidade no interior de São Paulo. De acordo com informações da senhora Susana Maia Bolzinho, amiga do médium desde 57, na qual este teria confidenciado tal fato. A informação do reencarne de Emmanuel também já foi informada em diversas outras ocasiões. No livro Entrevista, no ano de 71, Chico afirmou que Emmanuel afirma que indiscutivelmente voltará à reencarnação, mas não diz exatamente o momento preciso em que isto se verificará. Entretanto, pelas palavras deles, admitimos que ele estará regressando no meio dos espíritos, enfim. Aqui está um pouco desatualizado já, né? Porque a gente já tem novas informações de que ele realmente está encarnado ali em 2001, né? 2001, que foi um pouco antes do desencarne do Chico, que o Chico também relata. Eu não sei se vai falar agora, mas que o Chico relata que antes, lá no hospital, acho que no desdobramento, ele viu o próprio Emmanuel bebê num berço no interior de São Paulo. Ele falou esse relato aí, encarnado, o Emmanuel. E que aqui vai falar também que ele foi encarnado e vai ser um grande educador, e o próprio Chico inverteu os papéis. O Chico vai ser o mentor do Emmanuel agora nessa nova fase de encarnações entre eles. Então, começando lá do 2000 anos, o outro livro lá de Paulo lá, chegando até hoje em dia aqui, todas essas histórias, nessa nossa linha do tempo, estamos chegando aqui no 2024 e temos aqui o próprio Emmanuel encarnado, vai continuar esse trabalho aqui de orientar as criancinhas mais ingênuas, e o Chico vai estar lá do outro lado fazendo esse intermédio
Não. Outras lições que constam no livro Lições de Sabedoria foi obtida através da pergunta do Gugu. É verdade que o Espírito Emmanuel, que lhe ditou a base do Espiritismo prático no Brasil, se prepara para reencarnar? E aí tá aqui o que eu falei, né? Acabei de falar, que ele encarnou ali no ano de 2000, tá no estado de São Paulo. E aí falou aqui também que vai falar, né? Acho que não falou aqui. Perguntou como que a gente vai saber que é o Emmanuel, né? Se é ele que está encarnado, como a gente vai descobrir isso, né? Aí falou que vai, pelas próprias obras deles, vai se fazer notar que se trata do Emmanuel, quando as obras deles estivessem se manifestando, né? Os frutos, né? Então, agora, vamos lá, 2000, tá com 24 anos. Diz aí que em breve, né, ele vai estar se manifestando e falando sobre, fazendo esses frutos, esses trabalhos aí, voltado à educação, principalmente no Brasil, que é uma coisa, né, que precisa evoluir bastante, né, Carla? É uma grande missão. E a gente tem que entender também que ele está vindo, mas às vezes os planejamentos encarnatórios vão mudando também algumas coisas, né? Conforme as, entre aspas, demandas mais urgentes do que vai acontecendo, pode ser que não necessariamente ele seja um professor, mas ele seja um associado de alguma forma ao meio educacional ou um político que lute pela educação. A gente não consegue saber exatamente qual será a função dele, né? Qual será a missão. Mas olhando por todas as vidas passadas dele, a gente espera que seja algo também grandioso, assim como foi a obra de Chico, né? Ele não passaria despercebido aqui, ele não gastaria uma encarnação para algo pequeno, imagino, né? E eu não estou falando de ego, eu estou falando de missão mesmo, né? Que o trabalho é dado de acordo com a sua capacidade, né? Então, como ele já tem uma grande capacidade, provavelmente ele encarnou com uma grande missão. Vamos torcer e aguardar, né? Tomara. É como se fosse uma empresa, né, que tem lá grandes profissionais experientes, coloca eles para poder resolver os problemas mais difíceis, né? E quem está começando agora, quem ainda não aprendeu, pega os trabalhos mais simples e tudo. Então, provavelmente o Emmanuel está pegando um trabalho mais completo aí para poder auxiliar na humanidade em geral, né? Querendo ou não, todos nós aqui auxiliamos a humanidade, né? Seja bem pequenininho, uma folhinha só que a gente esteja carregando, mas É uma folhinha. estamos participando do progresso da humanidade, cada um fazendo Sim. sua parte, né? Será que você vai entrevistá-lo no seu podcast? Eu pensei nisso agora também, mas É? Olha, tem um professor lá do interior que está fazendo um trabalho, né? o que eu acho engraçado é estar falando do rapaz e o rapaz, de repente, o rapaz está aí com a gente. E a gente nem sabe que o rapaz é o rapaz, né? É porque Vai a gente saber quem você era, Wagner. Vai sabe, saber, Alex, quem você era. Vai saber, Gilvan, quem você era. Zenaide vai saber quem você era. A gente não sabe quem a gente foi, né? Que missões nós tivemos, enfim. então aí seria basicamente isso. A gente vê essa história, vê essa linha do tempo, parece ser tão distante, mas aí a gente enxerga agora dessa forma de que ela pode estar do nosso lado, toda essa história, né? A continuação dessa novela, né? Oi, Tá Zenaide. acontecendo. Pode falar, Zenaide. Oi. Eu tô com o microfone aqui que às vezes não sai o som. Eu quero dizer que, como vai fazer quase um ano que nós estamos juntos, né? Eu acho que tivemos algumas coisas, sim, viu?
no centro também, né? Eu sempre falo, brinco com o pessoal de quarta-feira que aquela nossa turminha ali, alguma coisa tem para estar juntos, sempre juntos. Faz a chuva, faz o sol, estamos sempre juntos. É isso mesmo, são os pequenos agrupamentos de missão, né, de missões específicas. Porque imagina hoje que somos aí 7 bilhões de pessoas, se não for assim, não tem como, né? Então, que tenham muitos pequenos agrupamentos espalhados pelo mundo inteiro. Os trabalhos mediúnicos lá, Zenaide, muitas vezes a gente está lá resgatando no espírito de um castelo de 1200, e aí espíritos lá foram escravizados, chicoteados, foram feito muito mal com eles. E a gente lá no trabalho mediúnico está fazendo esse resgate porque eles estão presos num tempo lá desde aquele tempo. E aí a gente descobre que as pessoas que fizeram mal para aqueles espíritos foram nós que estava lá fazendo o trabalho mediúnico. Vamos lá, tá eu, a Salete, a Carla, você, o Alex, o Gilvan, a Janaína, tá todo mundo lá no trabalho mediúnico, aí descobre que nós foi essa quadrilha que fez mal para as pessoas, e agora a gente está fazendo esse resgate de tantos anos atrás. E aí meio que um débito, né, que a gente está pagando, está corrigindo alguns defeitos, está tendo essa oportunidade de corrigir esses defeitos e ajudar esse irmão aí que a gente fez muito mal há muito tempo atrás, né, para poder compensar um pouquinho, né? E aí você vê que por estarmos aqui, estarmos lá na mesa mediúnica, tá? Não é nada por acaso que a gente se encontra e trabalhe junto, porque tem coisas que fizemos errado juntos, provavelmente. Então, tá, nada melhor, mais justo que corrigir junto também, né? É igual o Chico e o Emmanuel, né, que estão voltaram em muitas encarnações para tentar corrigir os erros do passado, de alguma forma. E que tinha, não sei se foi Bezerra de Menezes que falou, que enquanto tivesse um capelino ainda preso a esse planeta, ele ficaria aqui para salvar e não deixar um capelino para trás, né? Acho que foi Bezerra de Menezes que falou isso, não tenho certeza. Foi Bezerra de Menezes. É. Então, assim, são débitos que a gente nem imagina. E que bom que a gente pode ter oportunidade, né, de resgatar, de ir resgatando aos poucos os nossos débitos. Então, se de repente a gente escolheu no nosso planejamento encarnatório, de talvez a gente não passar nós por provas físicas extremamente difíceis, mas que a gente iria se comprometer, por exemplo, em trabalhar numa casa espírita para auxiliar esses espíritos nesse resgate. Então, para isso, a gente teria que ter uma mínima condição de estar aqui estudando, de estar aprendendo, porque se a gente tivesse que ter as lutas pela sobrevivência muito forte, muito aguçada, a gente talvez não conseguisse desenvolver esse trabalho mediúnico da forma como está sendo desenvolvido, ou esse trabalho espiritual, mais aberto. Então, vai saber qual é a nossa missão. Se de repente pode ser realmente só essa, né? E não é só essa, já é uma grande missão fazer esse trabalho. Às vezes o nosso trabalho também é aprender o espiritismo, poder melhorar a nossa moral através da palavra espírita e entender esse mundo espiritual e fazer um desencarne mais equilibrado, mais consciente, mais preparado e para na próxima estar mais preparado ainda, né? Dizem que os espíritas, a maioria dos espíritas hoje foi porque foram padres ou alguém, um cargo importante da Igreja Católica e resolveu encarnar para ser espírita nessa encarnação. Tem esses relatos aí. Mas faz sentido também, né? E aí a gente vai evoluindo, né? Conforme esse tempo aí, conforme a gente tá vendo o próprio Emmanuel, o próprio Chico, né? Principalmente o Emmanuel, que a gente consegue ver como uma referência, né? De que a gente vê ali realmente que ele não foi um homem bom, foi um homem mau, e ele se transformou assim como nós também pode se transformar e viver para o bem, assim, ter esse jogo, essa virada. Aí a gente fica falando, mas o Emmanuel é ruim, não gostou de Jesus e tudo.
será que se a gente estivesse no lugar dele, a gente fica toda hora se perguntando, eu no lugar do Emmanuel, será que eu estaria ignorando Jesus ali também e tal? Né? Então a gente tenta ficar se pondo no lugar dele, e tentando ver onde a gente pode consertar. É bem legal ver isso nessa evolução. Eu acho que e é isso que Jesus falava, né? Perdoa ao Pai porque eles não sabem o que fazem. E eu acho que é isso. A gente faz o que a gente consegue fazer de acordo com o nosso entendimento, com a nossa capacidade, com o nosso discernimento. Então, mesmo a gente aqui, né, na mesma encarnação aqui, hoje, olhando para atitudes minhas de 20 anos atrás, que eu era muito mais jovem, eu poderia ter escolhido outros caminhos. Por quê? Porque hoje eu tenho uma maturidade maior, um entendimento de vida maior do que quando eu tinha 20 anos de idade. Então, na nossa própria encarnação, se a gente olha para trás, a gente fala, puxa, eu teria feito diferente se fosse hoje. Com a minha cabeça de hoje, eu teria resolvido aquele problema de outra forma. Então, vocês imaginam isso ao longo de milênios, não é nem séculos que eu estou falando. Então, quanto mais esse espírito for amadurecendo, melhor ele vai ter, mais chances ele vai ter de uma encarnação que ele cumpra minimamente aí o seu plano, seu planejamento encarnatório, né? Contraia menos débitos e pague alguns. Então tá aí também um convite para assistirem essas radionovelas, esses livros, que vale muito a pena. É muito aprendizado, muito legal. Vale mesmo. Semana que vem nós temos a última biografia, que é do André Luiz, e na outra semana que já é a discussão do livro, tá bom? Então, quem não leu, leia, quem não assistiu a radionovela, assista, quem não assistiu o filme, assista. Vocês têm ainda aí 15 dias para a gente conversar sobre o nosso lar, tá bom? E aí a ideia como é a primeira discussão do livro, né, a gente só discutiu o sinal verde, que eram mais mensagens, a ideia, mesmo quem já leu, quem já, né, já conhece, de dar uma revisitada e pensar nas partes que lhe foram mais significativas, tanto em termos de aprendizado, tipo, eu não sabia, quanto de aprendizado para a vida. E o que eu aprendi com aquela passagem do livro para minha vida, entendeu? Vocês tentarem fazer essas duas ligações, assim, algo novo, um conhecimento novo que eu desconhecia e que eu achei interessante aquela passagem, e algo que o livro trouxe para minha vida. Então, a discussão vai ser muito tranquila, uma conversa, todo mundo falando, conversando sobre as impressões que teve sobre o nosso lar, tá bom? Certo, gente? Calada. Semana que vem vai ter que ficar todo mundo de câmera aberta. Semana que vem não, na outra, 15 dias. Tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Só eu e você hoje, Wagner. Até o Alex e o Gilvan que falam mais, hoje estão, ó, miudinho. Não, eu já falei, vai. Então quietinho, mas você fala bem mais, Gi. Você fala bem mais. Hoje estão quietinhos. É que quando a aula não tem dúvida, a gente não tem que questionar, né? Aí porque é biografia, né? Falando a gente ficou falando da vida dos outros hoje, fazendo fofoca, Gilvan. Tá vendo? E aí é que eu tinha que falar, meu. A gente ficou fofocando da vida dos outros hoje, entendeu? Então tá bom, vou fazer a oração final. Tá bom. Vamos agradecer a Deus aqui por essa oportunidade de estar estudando a biografia do Emmanuel, uma das referências aí para poder nos inspirar a ser cada vez melhores, para podermos virar essa chave, enxergar essa encarnação como uma oportunidade, para poder nos colocarmos ao que nos propomos a ser de melhor, né, como espírito, para nós mesmos e para todos em nossa volta. Que Deus nos abençoe para o restante dessa semana, esse final de semana, que possamos dormir em paz,
Vamos imaginar uma luz na nossa casa, protegendo e equilibrando para os nossos familiares, nossos animais, nossas plantas, que tudo seja equilibrado, harmonizado, com muita luz e amor para todos. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus.